Maravilha, então. Bora codar mais um pouco aí para esquentar, porque é só codando mesmo para esquentar, porque a minha máquina ferve quando esse negócio começa a compilar. Vamos ver aqui uma continuidade aí da parte de menus, né? Os menus também podem ser associados com relação aos seus botões de ação. Normalmente a gente tem essas características. Por exemplo, na IDE que eu estou utilizando, ela tem uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas tem alguns botões, normalmente são botões mais utilizados, os mais comuns, né? Os mais acessados, eles ficam em destaque aqui, ou os que são mais comumente utilizados, ficam em destaque. E normalmente esses caras são associados a um item de menu. Por exemplo, esse aqui é o novo, né? Então, se eu clicar nesse cara daqui, ou clicar aqui em arquivo novo, é a mesma coisa. Só que eu tenho aqui a setinha para baixo. Ele vai fazer a criação de um novo a partir de um modelo. Então, ele me mostra para mim uma lista dos modelos que ele tem. Se eu clicar lá no arquivo, ele tem novo com template. Template é modelo em inglês, né? Então, você tem lá, ó, todos os templates, todos os modelos para poder criar. Exatamente a mesma coisa. E isso daí você tem em vários locais. O abrir também, né? Então, você tem o abrir aqui, ele mostra os recentes. Então, você tem no botãozinho o abrir, mas aqui você tem os recentes, que são a mesma coisa. Quando eu faço alguma alteração no meu arquivo, ele habilita aqui o botão salvar. Se você for olhar, o botão salvar está desabilitado, ele habilita igual, né? Então tem essas características e assim por diante, tem vários outros botões. E isso daí são botões que vão dentro da minha barra de ferramenta. Então esses botõezinhos que vão dentro da barra de ferramenta também são muito úteis e a gente precisa pensar na possibilidade aí da utilização de uma barra de ferramentas. Vou rodar o programa para vocês visualizarem, depois a gente vai dar uma olhada no código, né? Rodando esse cara aqui, olha que legal. É uma janelinha com uma barra de ferramentas. Aqui, novamente, eu insisto que isso aqui foi um Ctrl+C. Eu fiz recorte de tela para pegar isso aqui, porque eu não estava com paciência para pegar conjunto de pacotinhos de botões, né? Mas tem vários pacotinhos disponíveis aí, já com os tamanhos padronizados. Então, você pode observar, se você olhar bem aqui, tem alguns botões que estão um pouquinho menor, é bem diferente, né? Pouca coisa de diferente, mas dá para notar que tem uma diferença de altura. E de largura também. Então, isso daí foi justamente por conta dos botões que eu fiz lá. Peguei algum programa qualquer, capturei a tela, fui lá e recortei e fui salvando as imagens. Foi Gambiarra Plus Advanced. Então, só para mostrar aqui como que funciona. Vamos entender aqui algumas características de uma barra de ferramentas, né? A barra de ferramentas, então, ela tem lá a possibilidade de colocar o hint também, ou o tip, né? Aquela mensagenzinha flutuante quando você para o mouse em cima. Você pode fazer associação de teclas com as virtual keys também. Então, você pode associar. E a barra de ferramentas tem algumas coisas legais, né? Então, quando você maximiza a janela, ela sempre vai ficar lá em cima no mesmo local. Vamos tentar diminuir aqui, ó. Você vai diminuindo, ela continua ali, ela vai sumindo parte dela, beleza, mas você tem aqui a possibilidade de arrastar. E aí, quando você arrasta ela, você pode, por exemplo, colocar ela em outra posição. Essa daqui eu tinha colocado a altura dela fixa, então ela não mudou. Mas se você colocar, por exemplo, o esquema de autoajustável, ela vai acertar tudo isso daqui. Então você pode mover, colocado ela verticalmente aqui, você pode mover ela, devolver aqui para a tua janela, você pode mover ela, deixar flutuante, e ela sai literalmente de dentro da tua aplicação e ela fica lá, a barra de ferramentas, uma janelinha flutuante. Essa ideia daqui é bem interessante, quando você fecha, ela volta para onde ela estava. Vamos dar uma olhadinha aí nas possibilidades, né? Novamente, a gente tem aí a importação do Swing, AWT e AWT Event, né? Que são os eventos lá do AWT. A gente está também estendendo do JFrame e como que funciona essa barra de ferramentas. A barra de ferramentas, ela é um objeto chamado JToolbar. Então, esse JToolbar tem a mesma característica da barra de menus, né? A JMenuBar.
que você vai colocando os componentes dentro dela, né? Ela é um container. Então, funciona da seguinte forma. Você vai criar os seus botões, então aqui eu instanciei alguns botões, direita, esquerda, centralizar, recortar, copiar e colar. Fiz um array de imagens para poder aproveitar aí nos objetos que a gente criou. Poderia ser um array de botões também, não teria problema nenhum. E aqui eu coloquei alguns ícones que estão na mesma pasta, por isso eu não preciso colocar o caminho completo, né? Importei esse cara e aí fiz lá o esqueminha de para cada imagem eu instancio um desses ícones e aí depois eu fui e coloquei cada um desses botões diferentes, né? Eu fui colocando uma imagem dentro deles. Coloquei as mensagens de cada um deles também. Tudo isso aqui você poderia ter montado com array e mandado rodar dentro de um laço só, né? Ficaria muito mais esquematizado fazer um negócio desse. E aí vem a grande brincadeira. Eu instanciei aqui a minha barra, igual a new j toolbar, e aí eu escrevi lá barra de ferramentas. Por quê? Por causa justamente desse processo, né? Que quando eu pego ela e tiro da minha janela de aplicação, ele fica com esse título. Esse título que está aparecendo nessa janelinha é exatamente esse título que eu coloquei aqui. Então, o J2Bar, ele ainda tem alguns esquemas por debaixo dos panos que ele roda uma janela. Então, ele também tem aí esquemas de criação de janela dentro dele. Esse cara daqui, o set rollover, ele permite você ter os ajustes, né, da tua barra de ferramentas. Eu vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, se eu colocar false, né, o que acontece com false? Compilando, rodando, você nota aqui que a tua barra de ferramentas, ela sai, tá bonitinha, tá lá. Se você fechar ela, ela volta, você fala, beleza. Se você diminuir a tua janela, continua igual. Você pode, por exemplo, mudar a posição dela. E aí ela dá umas zoadas muito absurdas, né? Deixa eu mudar ela para cá. Isso. Horizontal, ela voltou. E ela tem alguns ajustezinhos que ficam mais sensíveis com o rollover. Tem algumas coisas bem legais que dá para fazer. Você pode associar, já que são botões, né? Esses caras são JButton. O menu, ele também é um botão, né? Por debaixo dos panos, o menu ele é tratado como se fosse um botão. Você pode associar o mesmo evento. Então, você pode amarrar um evento ao outro, né? Você não precisa criar dois eventos. Você pode criar um evento e associar esse evento tanto ao botão como ao item de menu. Uma coisa legal que a gente pode colocar também é adicionar o separador, né? Esse separador, ele já dá aquele espacinho, quase que fazendo um esqueminha de agrupamento de botões. A gente vê em algumas barras de ferramenta, aí depende da linguagem que você está utilizando, ele fica uma barrinha vertical, né? Ó, uma barrinha vertical separando. Então, essa barrinha vertical aqui separa o conjuntinho das coisas. São coisas separadas que estão aqui. É um separador que está sendo apresentado. E agora vamos falar de pop-up menu. Pop-up menu é fabuloso, né? É muito bacana e ajuda bastante. A gente tem aqui uma caixa de texto, e aí você tem a possibilidade, por exemplo, selecionar uma parte daqui, clicar com o botão direito e recortar, por exemplo. Recortei. Só para ver que isso aqui está funcionando, deixa eu abrir um arquivo novo aqui. E aí, botão direito, né? Colar. E aí, funciona. E aquele menu que estava aparecendo aqui, né, que é o botão direito, foi exatamente um comando de copiar e colar que eu montei na mão. E ele fica, né, surgindo aonde eu quiser. Eu posso copiar parte do texto, então, por exemplo, recortar, sumo com ela, posso dar o Ctrl V que volta também, ou senão eu posso colar novamente, ele funciona exatamente igual. Então, são algumas ideias interessantes, né? Tem algumas funcionalidades, principalmente quando a gente quer. Aí é usabilidade, né? Algumas coisas de tela, né? Por exemplo,
Eu já vi muito, principalmente em sistema PDV, ponto de venda, né? Os pontos de venda têm algumas funcionalidades escondidas através do botão, botão direito do mouse, né? O clique com o botão direito. Normalmente um PDV não usa mouse, é uma tela que ela é autonavegável, você tem as teclinhas de atalho para não ter que usar mouse. O PDV, o ponto de venda, é, por exemplo, aquelas telinhas do caixa do supermercado. A ideia é você não precisar utilizar o mouse, né? Você faz tudo por teclado. Só que, se você for ver, tem um mouse lá escondidinho normalmente. E aí tem algumas funções escondidas, por exemplo, fazer a sangria, autorizar um desconto, autorizar remover um item que foi feita a emissão fiscal dele já, e aí faz uma entrada especial, né? Então tem algumas coisas que eu noto que são feitas principalmente em telas que não são comuns de utilização, que você não tem uso normal de mouse, você joga dentro de um menu pop-up para fazer a mágica acontecer. Já vi muitos e muitos fazerem isso daí, muitas telas, é bem bacana. Dá para inventar muita coisa, né? Fora que você pode personalizar os menus, né? Você monta os menus dentro da tua aplicação conforme a sua necessidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comandos para realizar esse cara. Então, isso aqui não vou salvar. Vamos dar uma olhada. Agora a gente está trabalhando com o JPop-up Menu. O JPop-up Menu, ele usa menu item. Então, aqueles itens que aparecem, né, aquelas opções que aparecem, são menu itens. Então, a gente já sabe como funciona o menu item. Ele pode ter menu também. Então, você pode colocar menu para ele abrir mais opções, né? Então, ter setinha que abre para o lado, né? Então, você clica com o botão direito, tem setinha que abre mais um monte de coisa. É possível fazer isso daí. É só adicionar dentro do pop-up menu menus. E aí, dentro do menu, você coloca itens de menus. Ele já fica com a setinha montada. Bem legal também. Criado, então, alguns itens de menu, um text area somente para poder fazer o pop-up funcionar, né? Vamos ver aqui um evento diferente, né? Esse cara agora, a gente vai utilizar dentro do texto, da área de texto, né? O JText Area, a gente está adicionando um ouvidor do mouse. Então, adicionando o mouse listener. E aí o mouse listener tem uma interface que deve ser implementada, né? E dentro dessa interface daí, do mouse adapter, tem um método chamado mouse pressed, que é exatamente para descobrir se o mouse foi pressionado. E aí tem algumas coisas muito legais. Por exemplo, a gente tem o mouse event. Tem um evento que eu posso testar, uma ação que eu posso testar, se o pop-up foi disparado. E aí, por que o evento é se o pop-up foi disparado e não se o botão direito do mouse foi clicado, né? Porque se você tiver no, sei lá, você é canhoto e você usa o mouse na mão direita, e aí você inverte os botões do mouse para você usar o indicador para dar clique, né? Senão você estaria usando o dedo médio para fazer o clique. Se você inverter isso aí lá no teu sistema operacional, lascou. Porque eu estou testando se é o botão direito do mouse. Então, daria problema. Agora, se eu estou testando aqui se a chamada do menu pop-up, né? O gatilho que dispara o pop-up, se ele foi ativado. Se ele foi ativado, ou seja, se na configuração atual eu cliquei com um botão oposto do de selecionar, do de clicar, né? O botão secundário, ele abre o menu. E é isso daí. Não me importa se é o da direita ou da esquerda. É o botão oposto ao do clique, né? E aí, bacana, funciona bem. Você fica independente do botão que está utilizando. Então, tem aí algumas características legais no evento que foi disparado aqui, que é o mouse event. E aí, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar o opções e mandar ele ser apresentado. O show é um método do pop-up menu, porque o pop-up menu ele é um componente visual que só aparece quando ocorre o disparar de um clique que gere ele, né? Do mouse que gere ele. E aí, então, quando acontece isso, a gente pega aqui o componente,
posição X, posição Y, de quem disparou ele, né? Da onde ele foi executado. Só para você ver, a gente tem ele associado aqui. Se eu clicar fora desse área de texto, ele não tem evento associado de botão direito. Ele não vai fazer nada. A gente associou dentro do texto o clique do mouse. E ele pega esse componente que eu associei, porque eu poderia associar esse recortar, copiar e colar em vários, né? Esse evento poderia estar dentro de vários objetos para a gente poder manipular. Então, eu associei dentro dele e aí eu tenho a possibilidade de, cada vez que eu clico com o botão direito do mouse, no meu caso, né? Ele vai pegar o componente, a posição X e a posição Y e desenhar esse menu daqui. Ele vai mostrar esse menu justamente nas posições que está o meu mouse nesse exato momento. E aí eu fiz aqui um esquema de tratamento, né? Criei aqui um tratador. E aí, isso aqui é uma classe que a gente utiliza ela para facilitar a vida. Ela é uma classe que fica dentro da minha classe principal, né? Lembrando que eu não posso ter mais de uma classe pública. Classe pública somente uma, né? Só uma classe pública, porque a classe pública ela tem a obrigatoriedade de ter o mesmo nome do arquivo que a contém. Então, é a regra que funciona. Então, se eu fizer lá, por exemplo, meu public class, então estou fazendo lá meu public class, ela tem que ter exatamente o mesmo nome do meu arquivo. Mas dentro dela eu posso criar classes, né, internas, privadas. Não tem problema nenhum. A gente tem aqui o implements, que o implements ele é uma solução da orientação objeto quanto a um problema do Java. O Java, ele pode fazer ele pode fazer a herança, então ele pode fazer um extended de apenas uma classe. Então, eu posso herdar as características de apenas uma classe. Mas e se eu precisasse herdar as características de duas classes, né? Então eu preciso pegar uma classe, outra classe, e eu quero herdar as duas características e começar a especializar a partir das duas. Não dá. Isso daí não pode. O Java não permite múltiplas heranças. Tem linguagem que permite múltipla herança. A linguagem Java não permite. Mas você pode implementar através de interfaces. Então, você transforma a superclasse numa interface e você dá um implements nela. É uma das saídas, né? E aí, no caso, você pode implementar quantas interfaces você quiser. Herdar somente de uma. Implementar de quantas você quiser. Então, essa característica daqui é importante. Nesse caso, eu criei lá minha classe tratador para tratar os meus eventos e eu implementei o Action Listener. O Action Listener é aquele ouvidor de ação. E aí, já que eu coloquei aqui o implements do Action Listener, eu tenho que fazer a codificação do Action Performed, né? Fiz lá a codificação dele, montei e vamos escrever o codigão. Se o evento o objeto que disparou esse evento, né? A gente pega a fonte dele, for o recortar, a gente vai fazer um texto.cut. Se for o copiar, é um texto.copy. Se for o colar, vai ser um texto.paste. Então, cada um dos objetos né, os itens de menu que eu clicar, eu estou verificando e executando um teste para executar literalmente uma ação específica para cada um. E aí vem um comando chamado repaint. Não é moda, né, lá do Nordeste, não. O repaint é o repintar. Então, esse cara daqui é necessário às vezes, porque tem possibilidade de você alterar uma característica e ela não ser atualizada em tela. Então, quando você faz alguma coisa, você repinta, redesenha a tua tela toda. A tua tela, ela trabalha em uma determinada frequência. Então, sei lá, o teu monitor é de 60 Hz, então ela tem 60 vezes, ela é impressa em 1 segundo. Então, ela é redesenhada 60 vezes. Pode ser que aconteça de não ter né, um aviso lá para o sistema operacional
que mudou a tela. E aí ele não redesenha aquele trecho, ele fica estático para não gastar. E aí o Repaint força isso daí, ele força a redesenhar toda aquela tela. E aí ele atualiza. Então isso pode acontecer, por exemplo, quando você muda a cor da fonte de alguma coisa. Ah, eu mudei a cor do texto, mas não mudou. Experimenta repintar. Repintar o Repaint é literalmente executar a pintura da sua janela toda novamente. Ele vai reescrever ela. Só que quando ele reescreve, ele faz isso daí atualizado, né? Então ele atualiza, por exemplo, a cor que você mudou o texto, não estava aparecendo, agora aparece com o Repaint. É uma saída bem interessante. Aqui, então, foi feita essa classe interna, né, para poder brincar. E aí, lá em cima, eu instanciei ela. E aí, eu fiz lá um tratador de menu. E aí, esse cara vai ser associado aos menus que a gente tem, né? Então, eu criei lá o opções, que é um pop-up, o recortar, copiar e colar, que são itens. Coloquei lá as virtual keys para cada um deles, né? Os mnemônicos. E adicionei um action listener. E eu coloquei o mesmo tratador. Poderiam ser tratadores diferentes, né? Mas nesse caso aqui, eu coloquei tudo igual. E aí, por quê que eu coloquei tudo igual? Porque independente de qual for executado, eu trato dentro do evento qual foi o botão que se manifestou, né? Se isso daqui fosse adicionado a um outro botão qualquer, iria funcionar? Não, não iria funcionar, ele só iria redesenhar a tela, porque eu ainda testo se o objeto que foi chamado, né, a fonte da execução desse evento, né, desse action listener, desse clique, se foi o recortar, se foi o copiar ou se foi o colar. E aí eu testo para ver se foi um deles. Se foi, beleza, a gente redesenha a tela. Se não, não redesenha a tela. E aí adiciona opções recortar, copiar, um separador e o colar, por isso que fica aquela linhazinha lá para dar diferença, e acabou. Nessa brincadeira agora, a gente já pode começar a brincar de clicar com o botão direito sobre as coisas e montar menus, né? Bem bacana essa possibilidade. Esse daqui foram os barra de ferramentas e menus pop-up, né? Tem mais alguns aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho que são bem legais. Múltiplas janelas, tem várias formas de lidar com mais de uma janela. Vou mostrar aqui algumas aplicações. Vamos começar aqui por nova janela, vou compilar, vou rodar. Beleza, eu tenho uma janela, eu clico num botão, ele abre aqui uma segunda janela. Eu clico no sair, ele pergunta se eu quero realmente sair do programa, sim, e aí ele fecha tudo. Então eu tenho uma janela que pode ir para outra, né? Eu tenho essa outra possibilidade aqui também, vamos ver, depois eu volto no código de cada uma. Eu mando abrir. Esse cara daqui, eu posso sair, ele pergunta se eu quero sair, ele volta para a janela anterior. Aqui tem uma característica, esse problema não adianta que é difícil de manipular. Eu posso abrir mais de uma janela, né? Então você pode abrir mais de uma janela. Isso você pode fazer. E aí vem um problema. Eu vou clicar aqui no sair. Sim, sim. Ele fechou a última que você abriu. Por quê? Porque cada vez que eu venho aqui, ele cria uma referência nova, então ele vai perdendo as referências antigas. Quando você estuda um pouquinho de orientação a objeto, faz muito mais sentido. Eu lido com esse problema desde quando eu programava com Delphi, que eu criava múltiplas janelas e dava a maior dor de cabeça do mundo, né? Porque aí, se eu clicasse e criasse mais de uma janela, eu só conseguia fechar a última, eu não entendi o porquê. Porque a referência está para a última, é por conta disso, né? Aí você clica no sair, você fala assim, a referência foi para aquele? Não, não foi. Você não consegue mais fechar essa janela por comando, porque ele perdeu a referência ao objeto. Ele está com uma referência agora nula, perdida, né, no espaço. Você tem o objeto rodando, porque ele está ali ainda, mas você não tem quem se referencia a ele. Você perde literalmente a linkagem para o objeto. É uma coisinha meio xarope que acontece na orientação a objeto. Isso aí desde sempre foi assim. Independente se é Java, se é C ou se é Delphi, ele tem essa característica
da IVB também, mesma coisa, mesmo comportamento, sempre teve e não acho que não vai mudar tão cedo, né? Mas é legal para você saber que pode acontecer isso daí. Aqui tem uma splash screen, que é aquela tela de carregamento, né? Normalmente acontece quando você abre uma aplicação que é muito pesado ou faz vários links com, por exemplo, acessar uma base de dados remota, ou ele vai, por exemplo, carregar um arquivo texto. Então, enquanto ele está fazendo o processo, ele fica aguardando, ele coloca uma splash screen, uma tela de aguardar, né? Aí ele fica lá durante um tempo, a splash screen, e aí depois ele vai para a sua tela realmente, né? Então ele fica carregando e aí depois aparece aqui. E aí, beleza, tem esses esquemas. Vamos ver cada um deles, né? Aqui eu tenho o esquema dessa nova janela, e eu tenho aqui uma classe que eu criei chamada inicial, ela está aqui embaixo, né? Ela é uma classe privada, também estende de JFrame, mesma coisa. É uma janelinha com um botão, né? E a gente colocou a referência ao sair, né? Ele vai executar aqui a ação de sair, e aí eu tenho aqui a ação de sair. Ele vai apagar a segunda janela que foi criada, e aí é que está o grande chabu do negócio. Nesse caso daqui, tem dois processos distintos que são importantes, né? Eu dou um dispose. Se você olhar no outro, acho que o outro está aqui, cadê? Estou lá com um dispose também. Então, dispose e dispose. Aparentemente tem a mesma situação. Só que aqui acontece o seguinte, na primeira janela, quando eu mando fechar essa janela daqui, a segunda janela, a primeira fecha. Quando eu mando fechar a segunda, a primeira não fecha. Então, são características diferentes. E aonde está a diferença de uma para outra, né? Cadê? Tá aqui. Uma das diferenças está aqui. Uma é estendida de JDialog, a segunda é de JDialog, a primeira é de JFrame. Então, muda um pouco as características de cada uma das classes, né? Então, essa daí é uma das possibilidades para você analisar e brincar. Outra coisa legal é que, cadê? A primeira tem o JFrame aqui da primeira classe, Exit on Close, você tem que colocar também o Exit on Close. Só que aí você tem a possibilidade de colocar o Exit on Dispose, se eu não estou enganado, né? Saia ou, né? Tem que ver o nome correto das opções. É alguma coisa on Dispose. Você tem a possibilidade de mudar, então, para ser Dispose, e aí ele faz isso daqui acontecer. E aí ele muda o comportamento. Então, mudando o tipo de JFrame para JDialog, você muda o comportamento da sua tela. A minha tela inicial, ela tem aqui um método que instancia ela direto, e esse daqui, sendo, né, um JDialog, eu consigo dizer quem que é o proprietário dela, né? Quem que é o dono dessa janela que eu vou abrir. Isso daqui é muito interessante, porque eu posso passar, então, as características de quem for o dono dela, e aí ela vai abrir no meio dessa outra janela, o título e se ela é modal ou não. Então, tem essas duas possibilidades. Vamos ver agora, na hora que eu instancio uma inicial aqui. Cadê o inicial? Aqui. Esse cara aqui, eu estou falando que não tem ninguém para ele centralizar, mesmo esqueminha de sempre, né? Do Relative to, de quem ele vai pertencer, de quem ele vai estar ao centro, o nome da janela, e esse cara daqui eu estou colocando false. Então, ele não é uma janela modal. A diferença para uma janela modal na segunda, né, que a gente estava rodando, abrir. Eu não consigo, o modal, ele não me permite acesso, ele não permite acesso à janela que invocou ele. Então, quando o modal está true, ele não permite você acessar a janela anterior. Enquanto eu não fecho essa janela, eu não consigo acessar a anterior. Eu fecho, aí beleza, fechei, agora eu posso acessar.
Eu vou lá, eu não consigo acessar, eu fecho ela, aí eu posso, aí eu faço qualquer coisa. Então, o modal também é uma coisa bem bacana para se pensar em fazer. E Ok. aí, pois não? E se nesse caso eu quisesse chamar uma outra janela, um outro frame, Você pode, um outro arquivo no caso em Java, né? pode chamar, não tem Como eu problema nenhum. faria? Eu fiz na mesma pasta, quer dizer, eu fiz dentro da mesma classe, mas é só você instanciar um objeto a partir do outro. A outra classe não precisa ter principal, né? Você pode simplesmente chamar ela e executar sem problema algum. Se tiver principal, tem algum problema? Não, não tem problema, porque você não vai rodar o método principal, você vai instanciar a classe, né? Você vai rodar o Então, comandinho que você coloca lá no teu principal, é o que você vai rodar na outra classe sua. entender. Nesse Porque caso, eu ela só poderia pegar precisa ser esse visível, código né? que está aí. Ou você tem que fazer a referência de importar o caminho aonde está, ou tudo dentro da mesma pasta. Aí tudo dentro da mesma pasta, você já pode criar o objeto direto, No porque ele caso, por reconhece a exemplo, eu outra poderia classe. pegar esse mesmo código que está aí, só que no lugar da segunda janela eu colocaria o objeto que eu estou referenciando. Aí ao invés de você chamar, na hora que você chama Por aqui, exemplo, se cadê? fosse chamar uma nova janela aí, como você Você não faria? vai, você vai chamar aqui nova janela 2. Então você vai dar o new nova janela 2. Ou no caso, new nova janela, né? Se fosse o outro, no caso. É, exatamente. Se eu tô nesse daqui, eu quero chamar esse daqui, new nova janela. Se você tá no outro, quer chamar ele new nova janela 2. Você pode, sem problema nenhum. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, eu quero instanciar uma pessoa. Mas a pessoa não está dentro desse arquivo. Realmente não está, está no outro. A única diferença desse aqui é que ele abre uma janela para você. É a diferença que acontece nesse momento aqui, de abrir Entendi. uma janela, que é uma Entendi. característica do funcionamento dessa classe. É específico dela, né? O comportamento dela, de como que ela atua. Mas é a mesma coisa, né? Então tem só isso daí de diferença. O splash screen, e aí vamos falar sobre o splash screen, ele tem uma ele tem aqui uma característica um pouco diferente. Cadê? Isso. Olha só o que acontece, o que eu preciso no meu splash screen. Eu preciso de um temporizador. Eu preciso de um temporizador para ele aguardar um determinado tempo para poder fechar essa janela. Então, ele aguarda um determinado tempo. Quanto tempo que ele vai ficar aparecendo aquilo de lá? 5 segundos. Depois de 5 segundos, ele executa o fechar. O fechar, na verdade, ele faz o quê? Ele dá um dispose. O dispose, ele não vai destruir o objeto, ele vai esconder o objeto, vai tirar a visibilidade da janela e depois ele vai chamar a outra janela. Pronto, ele volta para a janela anterior sem problema nenhum. E ele não está reinstanciando, ele simplesmente chamou a janela anterior. E aí ele passa o controle da aplicação para a janela anterior. Esse cara daqui é bem legal, acho bonitinho, mas só é útil quando você tem realmente carga no teu sistema, senão ele realmente é uma enganação, né? Por exemplo, se você for abrir um Word da vida, o Excel, ou o LibreOffice, ele fica com uma tela de carregamento durante um tempo, né? Aquela telinha de carregamento, sim, faz jus, porque ele inicia um monte de coisa por trás que demora. Então, para você não ficar achando que a tua aplicação morreu, está parada, travada, ele mostra uma tela para você que você entende que está acontecendo alguma coisa, e aí nessa tela você pode ir, por exemplo, fazendo, cada vez que ele abre alguma coisa, você ir movendo a tua barra de preenchimento lá, o teu slider, né? E mostrando o preenchimento dele. Pode ser alguma coisa desse tipo, né? Uma barra de progresso, você ir montando. Ou você inventa alguma coisa. Se você fala assim, eu só queria colocar uma splash screen para ficar parecendo que o meu negócio é importante, né? Aparece uma janelinha mostrando seus dados, depois ele fecha. Também pode, não tem problema nenhum. Você aí usa um temporizador para fazer isso. Normalmente, uma splash screen não tem temporizador se você tiver cargas muito grandes. Por exemplo, você está usando uma aplicação que vai acessar um banco de dados remoto,
que, sei lá, você hospedou ele lá na Amazon, tô chutando, ou lá na Azure, por exemplo. Legal, você vai colocar, e aí o processo de se conectar ao banco é demorado. Esse processo não é rápido, ele demora um tempo. Então você coloca dentro do tempo aqui, dentro da execução da tua splash screen, esse ato de conectar ao banco. E aí ele conecta ao banco e fica, né? Nesse ato de conectar, demorou para ele estabelecer a conexão, ser autenticado, fazer as verificações necessárias. Isso aí demora, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, dependendo da tua rede, né? Aí, beleza, você conectou, vai aparecer tudo normal para você. Mas esse tempo da conexão deu-se a impressão que, na verdade, estava carregando o sistema. E você fez para ser uma parte da carga, que é conectar o banco remoto, né? É uma possibilidade da utilização de uma tela de splash. Nas interfaces web, você tem algo similar. Quando você tem alguma coisa que demanda muito tempo, você vai colocar lá tudo cinza, né? Coloca uma camadona cinza e coloca um gifzinho com algo rodando, né? E você acha que aquilo ali está carregando alguma coisa. Na verdade, ele está executando outros processos por trás e você só está vendo aquilo enquanto não terminou de executar os processos de carga. Então, sei lá, fazer uma consulta no banco, um processo grande, carregar dados, puxar dados quando o volume é muito grande, isso daí você pode utilizar essa telinha de splash aí, que fica enrolando, né, para mostrar que está acontecendo alguma coisa. É essa a ideia dessa telinha maldosa aqui, né, de ficar engabelando a gente. É isso daí que ela faz. Ela dá uma enrolada na gente para a gente acreditar que o sistema está fazendo alguma coisa. É uma questão de usabilidade, né? Você está mostrando para o teu usuário que, na verdade, a tua aplicação não está travada. Ela está respondendo de alguma forma, ela ainda está num processo. Isso daí é muito importante. Mostrar umas aplicações bobinhas, mas dá para ver algumas coisas diferentes, né? Tem um cara chamado Dimension, que é a dimensão, ele tem duas coordenadas, né? Que é a distância da esquerda e a altura, você pode ter isso daqui. E aí você pode utilizar ele no set bounds, né? Para te ajudar. Mas olha só que. Opa, deixa eu compilar, né? Executar sem compilar não rola. Olha só que bacaninha. Eu tenho uma aplicação, essa daqui é mais para mostrar redimensionamento de tela, ajuste ao tamanho, né? Então você vai clicando. E aí você tem a possibilidade de fazer a tua janela ficar nesse ciclo. E você vai redimensionando ela. É só para mostrar a capacidade ou a possibilidade de redimensionar uma tela de acordo com o conteúdo dela, né? Você pode ir fazendo isso e mudando o tamanho da tua janela conforme for necessitando, né? Então ela se redimensiona e se reposiciona ao centro, né? Então isso daqui você vê que ela estica e depois diminui e ela recentraliza, né? Então tem essas características. Quando você faz isso, ele dá a mesma ação. Então, sempre ele tem umas tremidinhas, é porque ele faz o processo de redimensionar e depois reposicionar. E aí tem aqui algumas características. É literalmente um zifão da vida que foram feitos, né? Foi só uma brincadeira aqui. Você tem o set size, que é para dizer o tamanho, né? O set size a gente já utiliza, só que agora eu posso passar tamanhos fixos, que é uma dimensão. E aí eu posso passar um objeto com as dimensões pré-fixadas para eu não precisar ficar colocando na mão aqui o que é cada uma, né? Então tem essa possibilidade e ele vai redesenhando, habilitando os botões, assim como acontece para os outros. Ele vai fazendo todo o esquema de redesenhar e reposicionar. Redesenha, redimensiona, reposiciona. E ele vai fazendo esse esqueminha daí. Então, um exemplo, né? Esse daqui eu acho que eu já mostrei, mas vamos lá, né? Acho que só para não perder isso daqui. Você tem lá um texto, e aí eu quero ver em maiúsculo e eu quero ver em minúsculo o mesmo texto. Só para mostrar a utilização de métodos, né? Limpar, reposiciona para poder digitar. Método bem tranquilinho, a gente já sabe como fazer o maiúsculo, você coloca um to uppercase, depois o minúsculo to lowercase, né? Para limpar, você atribui branco a tudo. Tem o ponto clear também, que serve
mais tranquilo. Aí seta o foco aonde você quer para ver, né, possibilidades. Lembrando também que nesse caso a gente está utilizando o Set Enable False, né? O Set Enable False, ele desabilita a possibilidade de editar o objeto. O objeto você não pode clicar nele, né? Então ele fica sem possibilidade de clique. Diferente do Set Editable. O Set Editable fica aparecendo que você pode escrever, porém ele está com read only, né? Somente escrita. Você não consegue mudar o conteúdo daquele texto. É bacana porque não deixa alterar. Fiz aqui uma brincadeira de uma calculadora também, só para a gente zoar um pouco, né? Famosa calculadora que todo mundo adora montar. Aí você coloca lá 2 e coloca 5, e aí você manda somar esse cara, a gente vai executar uma soma, deu 7, ele, né, tá fazendo a soma direitinho. Se você fizer uma subtração, deu -3, se fizer uma multiplicação, vai dar 10, uma divisão, ele vai executar aqui e deu 0 porque eu estou tratando como inteiro, né? É uma característica aí do que eu estou fazendo. E aí, só para mostrar o funcionamento, eu guardo opções, né? A operação, qual que é, de acordo com a ação. Depois faço lá o esquema de descobrir a operação. Tomo cuidado aí com as divisões por zero, né? Para não acontecer. Então, isso aqui também tem o tratamento da divisão por zero. Então, executo lá a divisão por zero, e aí ele não vai fazer nada para não dar problema, e pede para eu digitar um outro valor ali, alguns tratamentos, né? Esse cara daqui tem alguns exemplos que podem ser úteis, né? Formatação de texto, então você pode fazer um esquema de formatação de texto, você seleciona a cor, se você quer o texto em negrito, o tamanho da fonte, e aí ele vai ajustando tudo para você. Obviamente aqui foi aplicado a um rótulo, mas você pode aplicar isso daqui ao que você quiser, né? Então dá para fazer aí o que você quiser e ele vai mudando, ó. Nossa senhora, amarelo é o pior de tudo. Você pode alterar, fazer, né, o que for, ele vai fazendo os ajustes. E é legal para ver aí o comportamento. Isso aqui dá para ser utilizado dentro, sei lá, você pode colocar dentro de um painel e colocar lá para editar, ele mostra esse painel e você faz isso daqui acontecer. Então tem N possibilidades de utilização, né? Esse daqui é algo muito comum que os sistemas utilizam, é uma bobeira que todo mundo tem, né? A grande maioria dos sistemas permite cadastro de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, o cara quer se cadastrar, você quer fazer, sei lá, o teu sistema é um sistema de vendas. Normalmente, um sistema de vendas, você pode vender tanto para pessoas físicas como para pessoa jurídica. Se você pode vender para elas, você tem que saber que você tem que selecionar os dados entre uma e outra, né? Então, ele alterna aqui entre os dados de uma pessoa física e os dados de uma pessoa jurídica. Ele mostra alguns e esconde outros, né? Então, ele fica aí na possibilidade de escolher entre um e outro. O nome continua tudo igual, mas ele muda o RG para IE e o CPF para CNPJ e ainda adiciona o sexo quando a pessoa é física, né? Para poder fazer a seleção. Então tá aí uma brincadeira de como funciona esse cara daqui. Ok. Teria como adicionar um evento de clique em um JPanel com uma imagem dentro? Um JPanel com uma imagem, você tem que colocar a imagem dentro do rótulo e o rótulo dentro do JPanel, e aí você coloca o clique no label, no rótulo. Entendi. Aí funciona. Porque aí tem que. Porque se você colocar o clique no JPanel e colocar a imagem, o clique vai ficar por debaixo dele, né? Aí você não vai ter acesso. Aí é por conta disso. Então o clique teria que ser no label. No label. Teria que ser no label. Aqui é uma brincadeira de uma calculadora mais estilosa, né? Da que a gente vai brincando de escrever as coisas e ele escreve, faz as operações e aí você calcula e ele funciona lá bonitinho, né? Essa calculadora aqui funciona de verdade, né? Então ela tem essa característica aqui. Ela já utiliza um pouquinho mais, né? Aqui eu coloco umas saídas para ir mostrando o que está acontecendo.
as ações que estão sendo executadas. Coloco aqui um esquema do texto, né? Coloco lá os captions dos textos, os captions, ou melhor traduzindo, né? Os rótulos dos botões, né? E aí você monta. E aí eu fui colocando aqui o esqueminha, montando para tratar. Obviamente vai dar um if de qualquer forma grandão, né? Tem lá para cada um dos casos, treinando tudo, e a gente consegue fazer aí algumas brincadeiras. E eu fiz um esquema de auto-posicionar os botões, né? Para que não tivesse que posicionar cada um na mão, coloquei para posicioná-los. Tudo na mão, sem utilizar layout nesses caras aqui. Bem, aqui foi só para mostrar alguns exemplos e dizer o que tem, para vocês saberem. Eu quero fazer alguma coisa, tem algo similar já pronto ali, produzido, né? Já dá para brincar com isso daí. Eu acho que eu mostrei tudo, ou praticamente tudo. Se eu esqueci alguma coisa, me cobrem o que vocês precisam para visualizar. Tá tudo lá disponível para vocês, né? Todos os projetinhos bonitinhos. Eu acho que na quarta-feira a gente pode ver uma última coisa, que é um grid, que eu acho também é bacana, mostrar como funciona um grid para vocês. E aí depois acabou. Acho que é somente isso daí mesmo. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvida... Perguntar algo. Pois não, André? Não lembro se o senhor passou a tabela aí para a rapaziada. Tabela, não passei tabela ainda. Então, eu recomendaria, é claro que o grid também se aproxima da tabela, mas eu recomendaria mostrar a tabela, porque ela é muito complexa. A maneira como você torna ela dinâmica é complexa. Ela estática é easy, mas dinâmica é complexa. Faz no grid, é fixo, né, cara? Cria objeto separado, tabela separada para cada um, e aí deixa ela estática e reaproveita. Eu acho que agora é mais fácil, principalmente com tempo para entrega, né? Eu acho que não queira dificultar, não. Facilite a tua vida. Não. Eu não falo, não tô falando nem para mim, senhor. Até mesmo porque eu já sei fazer isso. Mas eu falo para a sala, né? Para a sala aprender. Não para o projeto final, né? Mas não, projeto final não vale nem a pena, porque tá muito em cima. Dá trabalho demais. Agora, né, eu sei que tabela dá trabalho. Eu sei porque eu estou usando. Mas é que eu já sei, né? Pelo menos eu sei programar ela. Mas seria interessante mostrar isso para a sala ver a complexidade de como fazer uma tabela se tornar dinâmica. É interessante. Vamos ver. Eu vou ver se eu preparo, então, alguma coisa, que eu não tenho nada de tabela preparada dinâmica, não. Eu só tenho os grids e utilizo modelos, né? Os models deles. Só grid. Mas eu vejo se eu monto. Se eu conseguir montar para a próxima aula, eu já mostro para vocês também. Sem cobrança nenhuma, sem necessidade nenhuma. É só por conhecimento. Exatamente. A proposta é essa mesmo. Né? Fica aí para diversão e utilização, para vocês verem como que funciona. Né? Agora eu faço uma outra pergunta. O grid ele pode muito bem substituir a tabela tranquilamente? Como que funciona isso daí? Porque eu nunca utilizei grid, né, também. Funciona muito bem, cara. Ele funciona como uma tabela, literalmente. Você vai navegando por linhas, você manipula igual. Exatamente igual. Então vale a pena usar o grid, então. Eu acho, porque aí você diz quais são as colunas que você tem, e aí você manda carregar os dados, né? Vai enxertando os dados dentro dele. Prontinho. Beleza, já funcionou. Então, a tabela, as labels, você define também, né? Você define as labels, quais os nomes... Funciona muito parecido, né? Na verdade, os dois são muito parecidos. É que a tabela, eu acho que ela tem mais flexibilidade na utilização. Isso, aí que entra o problema. O problema são nos valores. Mano, sempre. É louco. Formatar cada campo. Porque assim, se você for criar uma tabela para uma tabela para um único banco, um único banco, é fácil. Uma única tabela para uma única tabela. Tabela para um único banco, então tá tranquilo. Porque você já sabe exatamente quais valores irão vir e você sabe quando você não sabe o que vai carregar nela, aí o bicho pega. Aí que é o BO. Entendeu? Eu tentei fazer uma tabela, fiquei até 2 horas da manhã ontem, né? Montando uma tabela, tentando fazer ela dinamicamente sem utilizar o Result Set, né? Que é a maneira como... Porque eu estou utilizando o banco, lógico, né? Deu spoiler para a sala, mas enfim. Mas se você...
Se você obter os campos que você tem, se você tiver uma listagem dos campos que você tem, você consegue. Aí fica mais fácil isso. Mas aí você pode fazer consulta para obter isso daí, eu não sei. Pode também. É que daí seriam 2 consultas, né? É ruim. Aí eu prefiro fazer uma consulta só que ao invés de eu passar um array para dentro da tabela, eu passo o result set, porque o result set tem tudo. Ele tem as labels, ele tem todos os campos. O problema é que eu tenho que construir uma classe genérica, porque eu não sei o que eu vou esperar, como eu falei, né? Volto a dizer, se você tem uma tabela para um banco que tem também só uma tabela, então é isso. Você está fazendo uma tela genérica. Agora se você for fazer uma tela genérica que pode ser... É o teu listar, aquele form listar. Isso. Agora se você... apanhar. Eu já associei. Daí você apanha. Melhor fazer separado. Então, se você quiser fazer uma tela reaproveitável, aí dá trabalho, isso aí dá trabalho, mas dá trabalho em qualquer linguagem, não é porque é Java, não. Qualquer uma vai dar trabalho. É sempre difícil fazer isso daí. Agora, se você fizer uma tela de listar para cada um das coisas que você quer listar, é mais bonito até. É tranquilo, sem problema nenhum. Eu entendo a sua ideia, é muito legal, eu curto. Quer dizer que é mais fácil. Mas isso é super possível, Sora. É que assim, eu depois de assistir vários vídeos no YouTube, é claro que eu não fiz isso ontem, né? Já tinha assistido antes. É que eu tava buscando um outro meio, daí eu descobri que... Só que o meio que eu aprendi há um tempo atrás, eu achava ele muito complexo. Aí eu falei, não é possível, deve ter um jeito mais fácil, né, irmão? Aí eu peguei e gastei. Aí eu falei assim, entendi por que é complexa a solução. Agora faz sentido. Que bom! Deu você entendeu? Mano, se programadores antes de mim, experientes, não conseguiram, então dificilmente eu também ia conseguir algo mais simples. Eles usam desse jeito, então deve ser realmente desse jeito que eu tenho que usar. Desse jeito mesmo. Daí eu me rendi e usei a versão deles. Para listar, eu nunca fiz. Mas eu já fiz para... Não promoção na tabela, né? Tipo, listar todas as tabelas do banco de dados e fazer um dump para gerar um arquivo para exportar. Eu já fiz tela de consulta e relatório genérico, assim. Fiz, né? Só gerava um arquivo com tudo, né? Mas eu já fiz, sim. Antigamente eu gostava muito de fazer essas gambiarra, né? E assim, você tem uma tela de pesquisa, né? Por exemplo. Então, eu queria fazer uma janelinha de pesquisa para você chamar ela toda vez. É sempre a mesma tela de pesquisa. E aí, fiz uma tela genérica, né? Que chama, você passa qual que é a tabela que você quer pesquisar ou qual que é a consulta que você quer pesquisar e pronto. E aí, quando ele faz isso, ele lê os campos que tem e você pode selecionar em cima de qualquer um dos campos, né? E aí, sem problemas. E aí, obviamente, tem que tratar, por exemplo, eu quero fazer aquele tratamento se é igual, menor igual, se contém, se inicia, se termina. E aí, obviamente, eu tenho que testar o tipo de cada um dos campos, né? Outro trabalhinho, mas funcionou. Demorou bastante tempo para montar, fiz uma telona de pesquisa que mostra, né, uma listagem do que você vai pesquisando. E aí é tudo parametrizado, né? Fica bem legal de fazer isso daí. Você chama a tua tela, passando qual que é a tabela ou a consulta que você vai utilizar, a view que você vai utilizar, e aí pronto, resolvido. Funciona. Dá trabalho? Com certeza dá. Nunca disse para ninguém que isso era fácil. Mas que fica top demais, fica. Isso daí é indiscutível, muito legal. Eu acho muito bacana mesmo esse esquema daí. Porque você aumenta a flexibilidade, né? O que o Felipe falou, eu concordo, você tem o problema de não ter uma personalização, uma individualização, né? Mas também fica padronizado, né? Também tem esse detalhe, né? Sim. Existe aí a padronização, que também é muito bom. Tem o lado bom e o lado ruim. Tudo, dependendo, pode ser que se você tiver alguma tabela com muitos campos, aí pode zoar o barraco. Tem que testar. Esse cara tem que testar para não estourar o tamanho da tela, não estourar quando for relatório também, né? É complexo, não é tão simples não, e eu sei que é assim, faz parte do processo. Normal, tranquilo.
Mas é isso, crianças. Eu espero que tenham gostado desses encontros nossos aí eu sei que a parte de interface gráfica é mais pra gente ver, é divertidinho brincar, mas sem estresse. Como eu falei, não é para ferrar ninguém, o objetivo não é esse, é para a gente usar, na verdade, um pouco aí da parte de eventos, né? Para a gente ver como que funciona, fazer talvez lá um botãozinho, o evento já está bem útil, né? Desenhar, você entende bastante, reafirma os conceitos de orientação a objeto, que eu acho que são muito legais, né? De herança, de ver como que é a utilização. Então é isso. Professor, daí eu aproveito e faço uma pergunta. Faça, André. Nós não terminamos o nosso ainda, estamos todo a vapor. Estamos todo a vapor aqui, programando quer dizer, desde antes de sábado, né? Mas Desde sábado, ontem à noite. mas que realmente começamos foi sábado de verdade, né? É claro que antes disso já tínhamos as classes criadas, enfim. Caso a gente não consiga entregar ele completo, porque assim, nós pegamos a solução do nosso PI e estamos colocando tudo que o nosso PI pede. Então, realmente, ele acabou ficando um pouco grande. Se por acaso a gente não conseguir entregar tudo, eu acho que vale também, não vale? Vale, com certeza vale. Até mesmo porque nós estamos desenvolvendo em 2 semanas um projetinho que deveria levar uns 2 meses aí, né? No mínimo, acho. Não, também não queira fazer. É que vocês querem fazer um negócio grande. Eu sou exigente, eu sou exigente. Não é, não. Isso aqui é projetinho para uma semana. Tranquilinho. Tanto é que eu programei e deixei para ser entregue depois do PI, justamente para você ficar tranquilo, né, de fazer depois, né, da parte de cobrança, da maior cobrança que se tem no semestre, né? Não, é só para ficar despreocupado. Justamente, não é maldade ter deixado para a última semana em cima da hora, não. Por mim, eu teria passado bem antes e pedido para vocês entregarem bem antes. Mas eu sei que vocês têm um trabalho muito grande, que é o projeto interdisciplinar, que não é na última semana, é na penúltima entrega, né? Então, por conta disso, eu sempre gosto de deixar a última semana para fazer esse trabalho daí. Eu só não posso deixar muito para o final da semana, porque aí fica em cima da hora para eu poder corrigir, né? E aí fica apertado para corrigir. Aí quem vara as madrugadas normalmente já sou eu, e aí depois não vai dar mais tempo de nada. E aí vou ficar complicado para entregar a nota. Prefiro corrigir numa boa, tranquilo, sem ter atropelos, mas aí dá tempo ainda de corrigir. Aí dá para ver, né? Mas é só por conta disso. Fica tranquilo, fica tranquilo. É só para eu ficar despreocupado também, porque por acaso a gente não conseguir entregar todas as telas que nós propusemos fazer, a gente fica. Todas as telas? Nossa, eu tava pensando em uma só, André. No máximo 2. O meu também tem as telas. Então, exatamente. Tá vendo, senhor? A gente não consegue ser minimalista. O Felipe também é igual eu, né? Então a gente não consegue ser minimalista. Não dá. Eu tive outras coisas para fazer, senão eu ia adicionar muito mais funcionalidade. Eu imagino. Deixa eu perguntar, Pois não? você está passando aí, eu acabei não prestando atenção, mas na parte assim, da aula de guia, quando você faz tipo, uma interface gráfica, eu não sei se você fez isso, mas tem um botão que você pega e aperta e surge uma outra interface gráfica para selecionar tipo aquele botãozinho de rádio, depois você aperta outro botão. Pronto, só 2. A mudança é possível fazer. Você fez isso? Ou é muito trabalheira fazer? Eu não vi. Não, eu não fiz isso, mas é possível fazer sim. Você clica num, seleciona opções, só que aí você tem que modificar alguma coisa já existente. Então tem que passar essa alguma coisa como parâmetro também para ela poder ser modificada, né? Então, o senhor está falando basicamente para ele fazer interface gráfica parada, estática? É uma coisa assim bem simples, é um cadastro, né? Uns campinhos, você digita, preenche com um botãozinho de salvar, pode gravar no arquivo se quiser. Simples desse jeito, nada demais. Pode ser uma tela de cadastro do teu PI. Bem simples. Mas... E se tiver uma tela funcionando, o resto da tela for só demonstração e o resto só tiver tudo em modo texto? Tá tudo certo, cara. Eu falei para vocês, eu não tenho expectativa de montar um sistema em uma semana.
Não dá. Eu quero sim que vocês montem uma tela funcional, né? Não posso isso não, que eu vou acabar provando contar pra você que dá fazer isso, né? Dá Ah, sim. Não, mas se fosse assim, pô, eu tava fazendo a lojinha minha, tudo, cara. Eu ia colocar um botão assim pra você selecionar os itens, tirar o carrinho, fazer o status do bagulho. não, pode fazer tudo na mesma tela, não precisa nem estressar chamando outra. Eu estou mostrando possibilidades. Você pode montar aqui uma barrinha lateral, né? Os itens para selecionar. Aí você clica. Ela pode estar num painel. Você esconde esse painel. Você mostra esse painel com botão. Pode fazer desse jeito também. Eu acho bem legal. Um botãozinho escondendo o painel dentro da mesma tela. E aí você não precisa ficar abrindo janelas. Surge outra, clica, marca, devolve, né? Eu acho que isso aí dá mais trabalho, né? Ah, então não vai ser o de menos. Senhor, só para garantir. Isso eu não fiz ainda, mas dá para fazer. É só para ver se eu devo ou não gastar meu tempo precioso com isso. Porque o senhor já sabe que eu sei trabalhar com isso. Mas enfim, quem utilizar banco de dados vai precisar manipular arquivos de qualquer jeito? Não? Não. Ah, obrigado. De nada. Ele está usando banco de dados, então não precisa arquivo texto, né? Não faz sentido, né? Faz. Não faz, cara. Vai se a saber, gente está usando banco de dados, se a gente está usando arquivo de texto para simular um banco de dados, o cara está usando banco de dados, não faz sentido usar arquivo de texto. Eu tô pensando em passar o meu para banco de dados. Tudo bem, você tem até quarta. Boa sorte. Não banque bobeira, por favor. Se não fosse o problema dos frames, eu faria muito mais. Em modo texto, o sistema tava grande já. Graças a Deus eu botei, então, para ser com interface gráfica para segurar a onda. Senão depois eu tô lascado para corrigir tudo. Falando com o tarado da coisa. Bom também. É simples, mas já tá aqui funcionando, já tá em produção. Então, o que eu ia fazer? É que eu não vou ter tempo para fazer isso. Eu ia fazer manipulação de arquivo para quê? Porque já que eu estou usando banco de dados, eu ia fazer uma manipulação de arquivo para escrever um arquivo de log. Porque assim, o software ele gera algumas exceções. Então eu ia escrever essas exceções em um log, para que o programador pudesse depois ir lá e olhar e ver quais erros estão sendo gerados. Só que mesmo assim, só que vai gastar um tempo que eu poderia estar usando com outra coisa dentro do software que seja mais bonitinho. Com certeza. O meu é sobre manipulação de arquivos, então teria o banco e a manipulação de arquivos. Eu ainda falaria o seguinte, André, por que você está gravando em arquivo texto se você pode gravar o log em uma tabela do banco? Poderia também. Até o acesso é mais fácil, né? Eu acho que não, acho que para log é melhor que texto. O senhor, como é que fala? Eu não sei nenhuma metáfora para usar. Você jogou gasolina em fogo, cara, falando isso aí que é para fazer envio. Agora eu até estava comentando com o pessoal que estava podendo configurar aqui. Pessoal, aí configurei as coisas tudo aqui. Então acho que se você está falando que você trabalhou, você corrigir, não sei não, se eu vou abandonar assim ou outro aí, para abandonar o que tinha em mente para atender o prazo da coisa, né? Por isso, se eu vou gasolina e fogo, né, na verdade. Tá ótimo, não tem problema. Apagar fogo com gasolina. Essa daí é ótimo, né? Apagar fogo com gasolina. Se eu fiz isso, eu provoquei. Foi uma provocação boa, perfeito. Eu topo o incêndio, bora lá. Eu topo vontade de fazer o banco de dados junto com a manipulação de arquivo, que é realmente meu TCC, né?